Do alimento diário, a vida do corpo. Vamos falar? A vida do corpo. Graças ao Senhor. E essa mensagem dessa semana, ela fala para nós da eleição de Deus. A eleição de Deus. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 11. Nós vimos que os gêmeos ainda não haviam nascido. Não é isso? Os gêmeos ainda não haviam nascido, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Graças ao Senhor. A eleição prevalece somente por aquele que chama. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 20, 16. Mateus capítulo 20, versículo 16. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Nós precisamos falar um pouco da diferença entre ser chamado e ser escolhido, né? Ser chamado é quando o Senhor chama todos à salvação. Lá em Timóteo fala que Deus deseja que todo homem seja salvo. Deus deseja que todo homem seja salvo. Mas o versículo não parou por aí. Ele ainda prossegue, né? E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tem duas partes aí esse versículo. Deus deseja que todo homem seja salvo e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São duas etapas, né? A primeira etapa é quando nós somos chamados. E o irmão usou um exemplo nessa semana do selecionado brasileiro, né? No Brasil nós temos muitos jogadores que despontam, né? Despontam aí no território brasileiro, né? E jogadores bons de bola, né? Tem uma infinidade. Só que o anelo deles, eles têm um chamado para jogar bola, mas o anelo deles é ser escolhido para o selecionado, para a seleção brasileira, para defender a sua nação lá fora, ou numa Copa do Mundo, ou num amistoso, né? Esse é o anelo dos jogadores. Eles querem atingir o patamar máximo, né? Que é o patamar de seleção. Senhor Jesus. Mas o que acontece? Não tem como chamar todos os jogadores do Brasil, todos os jogadores que são talentosos, para ocuparem a seleção. Só tem 23 vagas. Senhor Jesus. Eles podem chamar somente 23. Aí no contexto de todos os jogadores, o técnico vai ter o duro trabalho de escolher 23 que serão selecionados. Serão aqueles que farão parte da seleção brasileira. Senhor Jesus. Assim também é o Senhor, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para a salvação, né? Então Deus deseja que todo homem seja salvo. Mas o Senhor, Ele quer pensar no meio desses que foram chamados, os seus escolhidos. Graças ao Senhor. E é isso que nós vamos compartilhar um pouquinho hoje, né? Ver que a eleição, ela provém somente do Senhor, né? Ela prevalece pelo próprio Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus então nos chamou visando a nossa salvação. E dependeu apenas de crermos nas suas palavras, crer com o coração e confessar com a boca a respeito de Jesus como Senhor. Não foi essa a condição que nós recebemos do Senhor para poder receber o Senhor? Para nos tornar salvos? Crer com o coração e confessar com a boca a respeito de Jesus como Senhor. Graças ao Senhor. Romanos 10 fala isso de uma maneira bem clara, né?
Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre dos mortos e com a boca nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ali mostra o propósito do Senhor com o nosso chamamento, né? Vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças ao Senhor. Então o Senhor, Ele fala para a igreja de Deus, né? Nessa ocasião Paulo estava falando para a igreja em Corinto, mas hoje ele está falando para a igreja em Belo Horizonte. Graças ao Senhor, aos chamados santos, né? Aqueles que foram separados, santificados, né? Graças ao Senhor, mas santificados para serem santos, para terem um viver santo, junto com aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças ao Senhor. Vamos ver Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Ele fala assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Não. Efésios 4, 1. É porque eu estou lendo Filipenses. Desculpe. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então Paulo ainda nos ajuda e fala para nós, andemos de modo digno à vocação a que fomos chamados. Então nós somos chamados pelo Senhor, né? Temos uma vocação e chamados para ser santos. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Romanos 9, 16. Nós vamos ler um pouquinho, depois nós vamos falar mais um pouco, tá? 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O chamamento do Senhor é para todos os homens, mas o escolher do Senhor depende de Deus usar da sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus tão somente usar a sua misericórdia. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. O mais importante não é fazermos nada para o Senhor, fazemos obras para o Senhor, mas o mais importante é o quanto dos elementos de Deus são infundidos em nós, nos constituindo dia após dia. Quando nós recebemos a vida do Senhor, entrou em nós o Espírito de Deus. Nós cremos, recebemos o Senhor. A porta do nosso coração foi aberta e o Senhor entrou para cear conosco. A partir daí o Senhor começa uma transformação metabólica no nosso interior. Mas o que o Senhor quer nos dar? Ele quer nos dar o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele tem. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Romanos 9, ainda versículo 11, foi o que nós lemos. 9, 11. Vamos ler de novo. E ainda, não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Mas por aquele que chama, para que prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A misericórdia e a compaixão de Deus são dadas conforme lhe aprove, conforme lhe aprouver. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, essa vida do Senhor, que o Senhor infundiu para dentro de nós, ela deve ser vivida cheia de temor e tremor diante do Senhor, debaixo da sua misericórdia. Nós estamos acobertados pela misericórdia do Senhor. Senhor Jesus. E a falta
de temor, ela faz com que nós venhamos a murmurar. Não é isso? Quantas vezes nós nos pegamos, ou já vimos outras pessoas, estar dessa forma, questionando Deus por alguma situação, alguma circunstância. Deus, por que você deixou acontecer isso comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu não consegui essa vaga? Por que esse não é o meu noivo? Por que essa não é a minha noiva? Por que eu não consegui aquilo que eu almejava, aquele estudo que eu almejava? E às vezes nós nos pegamos questionando Deus, Mas a palavra nos mostra que nós devemos viver no santo temor de Deus. E temor não é ter medo do Senhor, mas é ter respeito. É ser submisso à soberania de Deus. Esse é o verdadeiro temor. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Quem somos nós? Aí, aqui em Romanos, Aqui em Romanos, no capítulo 9, ele ainda fala, quem somos nós para questionarmos o Senhor? Para questionarmos a Deus? Quem somos nós, Senhor Jesus. Graças a Deus. Não é Ele o oleiro e nós não somos a massa para o vaso? O Senhor é o oleiro e nós somos a massa para o vaso. Cabe ao oleiro moldar, refazer, desmanchar, tornar a fazer. Senhor Jesus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Onde o Senhor fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então o que eu quero frisar aqui é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Assim como massa, nós pertencemos ao oleiro. Cabe ao oleiro, a ele definir qual vai ser o formato nosso. Qual vai ser a maneira do Senhor trabalhar em nós. Senhor Jesus, graças ao Senhor, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ser eleito não diz respeito ao fato de Deus escolher alguém e pronto. Então ser eleito não diz respeito a Deus escolher alguém e pronto. O Senhor já de antemão nos conheceu. E o Senhor nos escolhe justamente por causa da sua presciência. O Senhor conhece todo o nosso agir, No labor de ontem, nós estávamos ruminando um pouquinho essa palavra e nós estávamos percebendo que muitas vezes nós ficamos presos ao nosso passado. Estamos presos ao nosso passado. Mas o que importa para Deus é o seu presente e o seu futuro. É a sua ação que você está tendo a oportunidade de realizar hoje e o seu futuro. O passado já passou. Senhor Jesus, o passado já foi, mas Deus, Ele está olhando, Ele olha e Ele tem a presciência e conhece você, através das suas atitudes de hoje e as atitudes que virão a ser feitas futuramente. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Então ser eleito não quer dizer apenas Deus escolheu alguém e pronto. Há o fator humano capaz de orientar a definição da sua escolha. E Deus é longânimo para que nenhum se perca. Deus Ele espera que nós nos tornamos vasos úteis ao Senhor. Se você até hoje não conseguiu ser ainda um vaso útil ao Senhor, saiba que Deus é longânimo para que nenhum se perca. Não retarda a volta do Senhor, como muitos falam, mas Deus é longânimo para que nenhum se perca. O Senhor está esperando a nossa atitude mudar. O Senhor está esperando nós colocarmos um termo. Falar, Senhor, a partir de agora, eis-me aqui, Senhor. Trabalha em mim. Como o oleiro trabalha na massa. Trabalha no barro. Para que nós sejamos aperfeiçoados. Oh, Senhor Jesus. É essa a expectativa do Senhor. Que nós venhamos mudar.
Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós falamos assim, o Senhor conheceu de antemão, então os que o Senhor escolheu já está escolhido. Não. Nós temos chance de ser escolhidos ainda hoje. Nós temos chance de ser escolhidos enquanto estamos vivos. Enquanto há vida, aí há esperança. Graças ao Senhor. Os chamados foram chamados para a salvação. Foram tirados do meio das trevas e colocados na luz. E os escolhidos, a eles o Senhor está trabalhando para se tornarem os seus vencedores. A sua noiva. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o Senhor é aquele que muda a situação das pessoas. O Senhor muda a situação das pessoas. Se elas permitirem, o Senhor muda um vaso de ira, um vaso que foi preparado para a perdição, num vaso de bênção. O Senhor é capaz de mudar. Basta a sua disposição, o seu posicionamento, as suas atitudes, hoje e as que serão futuras, e o Senhor estará mudando o nosso destino. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Nos tornando em vasos de misericórdia. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Ó Senhor Jesus. 2, 6. Ora, assim andai nele. Então o Senhor nos alerta, como nós recebemos a Cristo Jesus, assim andai nele. O Senhor, quando ele veio à terra, ele mostrou para nós que é possível o viver humano que satisfaz o coração de Deus, que satisfaz o coração do Pai. Ele viveu um viver elevado. Na sua humanidade, ele teve um viver elevado. E tudo isso que o Senhor passou, todas as experiências que o Senhor adquiriu, todas elas estão em o Espírito. Está no Senhor. Quando o Senhor entra para dentro de mim e de você, Ele entra com todo esse conteúdo. As virtudes elevadas do Senhor. Essa humanidade elevada. Humildade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Todas as coisas estão contidas em o Espírito. E que está dentro de nós. Graças ao Senhor. Então, o Senhor, Ele mostra para nós que assim como recebeste Cristo Jesus, andai nele. Nossa vida cristã deve permitir Cristo viver em nós. Nele devemos andar, respirar e agir. Devemos andar, respirar e agir. Vamos repetir? Devemos andar, respirar e agir. Andai nele. Andai nele. Assim como recebeste Cristo, andai nele. Graças ao Senhor. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse foi o hino que nós cantamos. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Romanos 8, versículo 33. As coisas do mundo vão tentar nos assolar. As pessoas, a plateia, todas as coisas vão tentar nos assolar. O mundo, ele vive tentando nos tragar. O inimigo anda em derredor buscando a quem possa tragar. E o tempo todo ele está tentando nos impedir de uma acusação a qual nós não somos. Nós não estamos abertos a essa acusação. Por quê? Vamos ler 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então aqueles que são eleitos de Deus, entendeu? Quem tentará acusação contra ele? É Deus quem os justifica. Eles são justificados por Deus, baseado na sua misericórdia, mas na sua presciência. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Lamentações, capítulo 3, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia tem uma nova chance. É nos dado um novo começo. Senhor Jesus. Romanos 11, 1 e 2. 1 e 2. Aqui Paulo abre um parênteses para inclusão, para mostrar os seus patrícios, que a eles também é devido esse chamamento, né, do Senhor. Senhor Jesus. Deus não rejeitou o povo de Israel. De antemão, ele conheceu o povo. E prova disso é que Paulo é um sinal claro de que Deus não abandonou o seu povo Israel. Então, Paulo, ele fala que ele era judeu, não é isso? Ele era judeu, fariseu dos fariseus, aprendeu nos pés de Gamaliel, um padrão, mas ele era judeu. E prova de que Deus não abandonou o seu povo foi a salvação de Paulo, foi a conversão de Paulo. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Paulo recebeu o Evangelho e passou a viver por meio dele. Graças ao Senhor. Paulo, modelo para nós, recebeu esse Evangelho e passou a viver por meio do Evangelho. Deixou as coisas da velhice, deixou as coisas para trás. Senhor Jesus. E prosseguiu. Jamais nós podemos pressupor que alguém foi eleito ou escolhido ou não. Jamais nós podemos pressupor isso. Olhar para as pessoas e falar assim, o Daniel não foi escolhido. Ele foi chamado, mas não foi escolhido. Ou não foi escolhido. Eu não posso. Nós jamais podemos fazer isso. Porque isso cabe apenas a Deus. Eleger cabe apenas a Deus. Somos eleitos porque Deus nos elegeu. Aleluia! Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Somente a Ele cabe a eleição. Nunca podemos negar a oportunidade a nenhuma pessoa. Às vezes nós pesamos as pessoas, Olhamos para as pessoas, colocamos na nossa balança e falamos assim, aquele ali não serve, aquele ali não vai dar nada, aquele ali não vai aceitar. Já falei com ele 1, 2 vezes, aquele ali não tem jeito não. Mas nós nunca podemos furtar a oportunidade das pessoas de receber essas boas novas de salvação, essas boas novas de alegria, que é o Evangelho. Paulo recebeu o Evangelho. Oh Senhor Jesus. Paulo, no meio da jornada dele, a trajetória dele era perseguir a igreja. Achava que estava certo. Achava que estava fazendo algo para Deus. Não é isso? Mas ele foi alcançado pelo Evangelho. Então nós não podemos furtar a ninguém a oportunidade dele ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho, irmãos, não somos nós que colocamos o Evangelho dentro da pessoa, mas é o Espírito que convence a pessoa. Através da palavra que chega, que entra, que penetra, gera na pessoa algo que é a fé, a grandiosa fé, a fé igualmente preciosa. Graças ao Senhor. E ela é capaz de mudar toda a conjuntura. Oh Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Ela muda a maldição em bênção. Senhor Jesus. Graças a Deus. E um parêntese aqui também, a história do irmão Dong. O irmão Dong, na sua juventude, no seu tempo, ele era um empresário promissor, mexia com comércio, e o seu ambiente de trabalho era algo comum com as coisas do mundo, Então ele tinha por prática, ele praticava fumar, beber, porque o ambiente dele praticava tais coisas, Mas ele tinha algo no seu coração que ele se achava sem nenhum problema. Então quando o Evangelho chegou até ele, como muitas vezes chegou até nós, eu não sei quantas vezes que nós resistimos, Eu sei que algumas vezes eu resisti,
né? Agora, a sua história você sabe, você e Deus. E quando o evangelho chegou para o irmão Dong, os seus irmãos já eram convertidos, o evangelho chegou até ele, e quando eles falaram com ele assim, irmão Dong, né? Dong, né? Dong Long, Senhor Dong, você precisa de crer e receber esse Senhor, porque você é um pecador, e todo pecador precisa de receber o Senhor. Ele falou, eu não sou pecador não, pecador é você, pecador é você que está pregando, não eu, porque ele se achava justo, dentro das suas práticas, ele se achava justo, né? Às vezes nós encontramos com o mundo, né? Eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho para várias pessoas, e muitas vezes a gente recebe o falar das pessoas da seguinte forma: eu nunca matei, nunca roubei, nunca desejei mal a ninguém, nunca tomei nada dos outros, não é isso? Aí, esse tipo de pessoa é que se autodenomina justo, né? Por simplicidade, por desconhecimento. Não é porque ele está rejeitando, é por desconhecimento. Então essa questão fez com que o irmão Dong, nesse momento, ele não obedecesse o evangelho. Mas os irmãos perseveraram e continuaram pregando para ele. Em toda oportunidade falava para ele, em toda oportunidade chamava ele, até que ele reconheceu. Até que ele tomou para si essa palavra de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos aqui, Romanos 5,12, para os irmãos estarem mais claros. Se você tiver alguém pregando o evangelho para alguém, esse versículo é de muita ajuda. Romanos 5,12. Porque muitas vezes, quando você fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a pessoa fala assim, eu não estava nem lá, né? Eu não estava nem lá, como que eu ia pecar? Ele não entende, mas como entender? As coisas espirituais se entendem espiritualmente, você não entende simplesmente de forma intelectual. Então o versículo 5,12, ele fala aí, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí quando você fala esse versículo para a pessoa que você está evangelizando, a pessoa compreende. Ela fala, puxa, então por isso que a morte chegou. A morte entrou, porque o pecado entrou. Senhor Jesus, graças ao Senhor, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Graças ao Senhor, pelo arrependimento. O arrependimento nos dá a condição de nos tornar um valoroso e frutífero vaso de Deus. Assim como deu ao irmão Dong, né? Ele se arrependeu. Quando ele reconheceu a sua condição de pecador, e essa tem que ser o nosso passo, né? De reconhecer a nossa condição de pecador, aí o arrependimento pode trabalhar em nós. Aí nós podemos nos arrepender. E ao arrepender, graças ao Senhor, alcançamos misericórdia. Confessamos e alcançamos misericórdia. Senhor Jesus, não devemos, irmãos, desistir de ninguém. De ninguém. O homem é material, é matéria-prima para Deus. O ser humano é matéria-prima para Deus. É ser humano, é matéria-prima para Deus. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Deus é quem escolhe exercer ou não a sua compaixão. Deus é soberano e esse é seu direito. O Senhor já conheceu a todos de antemão. O Senhor já conheceu a todos de antemão. Pelo simples fato de estarmos vivos, ainda há esperança de sermos escolhidos. Ainda existe a esperança de sermos escolhidos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Senhor Jesus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então até mesmo a aspersão do sangue de Jesus Cristo já foi destinada para aqueles que o Senhor escolheu de antemão, pela sua presciência. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Romanos 11, 33 e 36. Romanos 11, 33 e 36. Senhor Jesus, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Então porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele dá a promessa da herança. Isaías 65, versículo 9. Isaías 65, 9. Quem achou pode ler. 65, 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então essa é uma promessa que o Senhor deu aos seus eleitos. A eleição, ela se dá pela graça. Israel não buscou, pelo contrário, o Senhor veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Mas a palavra mostra que a eleição os alcançou. Eles foram alcançados pela eleição de Deus. Graças ao Senhor. E nós, os gentios, que nem fazíamos parte do plano de Deus, né? Nós estávamos alheios, né, ao plano de Deus. Nos tornamos, obtemos a graça e a esperança, né, de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos maduros de Deus. Herdeiros em Deus. Aleluia. E nós sabemos que para os gentios, para os judeus, mais tarde se abrirá uma nova porta. Aleluia! Graças ao Senhor. Então nós vimos nessa primeira parte a questão da eleição, a questão da escolha do Senhor, a questão do chamado e a questão da escolha do Senhor. Mas o Senhor tem uma proposta para nós. Ele tem um objetivo. Nós não fomos simplesmente chamados para ser os melhores, ou para estar em lugar de destaque, ou alguma coisa, ou para ficar isolados simplesmente do mundo. Mas nós somos chamados para um propósito de Deus. Vamos ver João, capítulo 15, versículo 16. Agora que nós vamos entrar na melhor parte, na parte do funcionamento. João 15, 16. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quanto pedistes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então não fomos nós que escolhemos o Senhor, né? Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele escolheu a nós, e nos designou para que nós possamos ir e dar frutos, e que esse fruto permaneça. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Dentre os que foram chamados à salvação, Deus escolheu e ainda escolherá alguns para receber uma recompensa na era vindoura e reinar com Cristo por 1000 anos. Então Deus está preparando os vencedores, esses que foram escolhidos, trabalhando intensamente neles, para que eles se tornem filhos maduros, né? De fato, herdeiros que possam receber a herança de Deus e reinar com Cristo por 1000 anos, no reino vindouro. Senhor Jesus, mas ao nos escolher, a expectativa de Deus
é que nós tenhamos um alto índice de produtividade. Produzir a 30, a 60 e a 100 por um, né? Então o Senhor, ao nos escolher, Ele tem a expectativa, né? O Senhor é como o lavrador, né? O lavrador, como o semeador que saiu a semear. E Ele é o lavrador também. E esse lavrador, ele tem uma expectativa. Quando ele semeia, ele quer abundância na colheita. Não é isso? Ele semeia 1, mas ele quer 30, ele quer 60, ele quer 100 por um. Graças ao Senhor. É essa a expectativa que o Senhor tem para nós. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. O Senhor, em Gênesis 1:28, logo depois que o Senhor criou o homem, Ele deu uma bênção. E nós estamos aí nessa bênção. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. Então a bênção o Senhor já nos deu. Nós já estamos abençoados. Nós podemos trilhar esse caminho debaixo dessa bênção, debaixo desse abençoar do Senhor. E o Senhor fala aqui: sede fecundos. O Senhor nos tornou fecundos. Éramos estéreis, não é isso? Quando estávamos no mundo, éramos estéreis. Mas o Senhor nos tornou fecundo. O Senhor produziu vida em nós para que nós possamos levar vida para as pessoas. Graças ao Senhor. E Ele falou: multiplicai-vos. Muitas vezes, muitas pessoas leem apenas multiplicai, enchei a terra. Aí fala: isso aí são os filhos. Vamos encher de filhos. Não é isso? Às vezes, as famílias pensam isso. Que o multiplicar aí é encher de filho. Que ele lê simplesmente multiplicai. E não é multiplicai. É multiplicai-vos. Multiplicai a vós mesmos. Assim como vocês, que receberam Cristo, que têm Cristo, andai em Cristo. Multiplicai a vós mesmos. Aleluia. Graças ao Senhor. Multiplicai-vos e enchei a terra. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Ao pregar o Evangelho, ao sermos escolhidos, isso nos atribui uma grande responsabilidade. E ao pregar o Evangelho, gerar novos convertidos para o Senhor, nós devemos também nos preocupar em apacentá-los, em pastoreá-los, em cuidá-los. Não basta apenas dar à luz, não é assim? As mamães, né, sabem muito bem disso, né? Não adianta você simplesmente trazer à luz ao mundo uma criança. Você precisa de cuidar, ter zelo, ter apreço, não é isso? Precisa de educar, né? Senhor Jesus. Então, a palavra nos ensina que nós precisamos cuidar, apacentar, pastorear, né? Cuidar com apreço, para que cresçam em vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para que as pessoas sejam consolidadas na fé. E aí, ele abre mais um parênteses para nós, mostrando a evolução no mundo. O mundo, ele está avançando, entendeu? Mas está avançando de uma maneira muito desordenada e acelerada. E nós precisamos ver isso, irmãos. Se nós não vermos isso, nós vamos ser enganados, né? Vamos ser enganados. Olha a evolução que está acontecendo na Terra atualmente. Olha a evolução de uns anos para cá. Só como base, o irmão citou aqui que o conhecimento, né, que é o conhecimento que você se adquire e através das coisas que são feitas no dia a dia, e o conhecimento, não o conhecimento bíblico, mas o conhecimento geral que você adquire, ele se multiplicaria no ano de 1900, de século em século, de 100 em 100 anos. Então,
o que acontece? Eles fizeram uma previsão de que no ano de 1900, né, a cada 100 anos que dobraria, né, o grau de conhecimento. A cada 100 anos. Quando foi 1945, após a guerra, né, eles chegaram à conclusão que já não gastaria tanto tempo, né, 100 anos, mas que de 25 em 25 anos dobraria esse nível de conhecimento de 25 em 25 anos. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Mas na presente época que nós vemos, 2018, 2019, nós vemos o quê? Que o nível de conhecimento, ele está dobrando a cada 13 meses. A cada 13 meses. Um ano. Um ano. De ano em ano, já dobra o conhecimento. E ele mostra para nós onde que está essas mudanças. Ele falou a evolução da comunicação, da informação, da comunicação, da tecnologia, dos meios de transporte. Ele mostra para nós como evoluiu isso aí. Na época de Paulo, Paulo saía, viajava 3 meses para poder chegar em um determinado lugar. Hoje, com os meios de transporte que a gente tem, talvez horas, a gente faz o mesmo percurso que Paulo fez. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Hoje, as informações que nós temos, o acesso à informação que nós temos o mundo em nosso laptop. Não é isso? No smartphone você tem o mundo. E aí você tem acesso a todas as informações em tempo presente. Você tem acesso a essas informações. Está vendo como é que acelerou a questão do conhecimento? Senhor Jesus, os avanços tecnológicos, né? As coisas que se criaram, que evoluíram, os meios de transporte acelerado, muito acelerado. Então, comunicação, você comunica com alguém do Japão, né? De forma imediata, e ao mesmo tempo, se você quiser, você comunica com alguém na África. Entendeu? Imediatamente. Você faz uma videoconferência, entendeu? Nos 5 continentes. Você faz uma videoconferência. Então, está vendo como que evoluiu? Mas isso tudo, irmãos, nós vemos que isso aí é uma aceleração do tempo. Por quê? Porque o homem está limitado ao tempo. O homem ele está limitado ao tempo. Não está? Se passar o tempo, se chegar ao tempo, aí a morte vem e te ceifa. Certo? Então está acelerando o tempo. Mas o Senhor também, Ele está acelerando. O Espírito está 7 vezes intensificado. E esse Espírito está dentro de mim e de você. Esse Espírito passou pela experiência, né? Por várias experiências. O Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, né? O Espírito passou por várias experiências e se tornou o Espírito. Para quê? Para entrar para dentro de mim e de você. Então, também está intensificado. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E ele ainda cita uma frase aqui que fala assim, que em pouco tempo nós teremos robôs substituindo homens nos seus trabalhos. E eu não falo que é só, né, nos trabalhos, em todas as coisas, né? Em todas as coisas, robôs vão estar substituindo. Esse avanço precisa nos despertar que nós precisamos perceber que é o final dessa era. Nós estamos no final dessa era. E não podemos ficar passivos, apenas assistindo essa era passar. Como se existisse outra. Como se fosse ocorrer outra era, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor precisa estar queimando no nosso coração o encargo pelo seu plano, que é produzir frutos. O desejo do Senhor, Ele falou, eu vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. O objetivo do Senhor é que a gente venha produzir fruto. E nós vimos aqui em Gênesis 1, 28, que é multiplicar a nós mesmos, multiplicar-vos no padrão de Deus, no perfil de Deus, no perfil do Senhor.
Graças ao Senhor. João, capítulo 15, versículo 5. Agora, para frutificar, existem condições para nós. João 15, 5. Senhor Jesus, 15, 5. Ele fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Graças ao Senhor, porque nós somos os ramos que estamos na videira. E se permanecermos no Senhor, nós vamos dar muitos frutos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor Jesus. 1 Pedro 2,6. 1 Pedro 2,6. Senhor Jesus. Graças a Deus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então o Senhor Jesus é essa pedra angular, é essa pedra de esquina. Também ele é pedra de topo, pedra de arremate. Nós sabemos que aquilo que começou no Senhor, ele vai findar no Senhor. Então, se por um lado o Senhor semeou para dentro de nós, para que nós nos tornamos férteis e possamos gerar frutos, mas por outro lado o Senhor é o próprio fruto. Graças ao Senhor. Nós, quando nós nos tornamos ramos da videira, nós agora fazemos parte da videira. Todos os frutos que derem vão se tornar também parte da videira. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então quem começou a boa obra irá afindá-la. Mateus 20, 1 e 2. Mateus 20, 1 e 2. Essa é a última parte. Achou? Pode ler. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Graças ao Senhor. O Senhor, ele está chamando trabalhadores para a sua vinha. Ele nos chamou e ele está chamando você. Graças ao Senhor. E o Senhor, ele saiu para chamar a madrugada. Certamente esses primeiros que ele chamou foram os apóstolos que o Senhor chamou, né? Eles foram enviados para prosseguirem. Graças ao Senhor. Mas o Senhor, ele de 3 em 3 horas, ele saía para chamar. Então ele saiu da 3ª hora, saiu na 6ª hora, saiu na 9ª hora, né? E a próxima hora seria a 12ª. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, ele chamou na 1ª hora. Aleluia! Quando faltava 1 hora para terminar o dia do Senhor, chamar os trabalhadores para a sua vinha, aí o Senhor lembrou de nós. Oh, Senhor Jesus! E o Senhor chamou os trabalhadores da última hora. Creio que nós somos os trabalhadores da última hora, irmão. Com o tempo tão acelerado como está, a tecnologia, todas as coisas tão aceleradas, acelerando a era, né? Mostrando o final da era, creio que nós somos esses trabalhadores da última hora. Só que esses trabalhadores da última hora, eles têm um potencial. Por quê? Porque toda essa tecnologia está colocada à nossa disposição. Comunicação em tempo hábil, em todos os lugares. Informação, não é? Acesso à informação a qualquer momento e de qualquer lugar. Meio de transporte, né? Ultra rápido. Senhor Jesus, todas as coisas, elas podem servir para nós intensificarmos o nosso serviço ao Senhor, que é produzir frutos. O Senhor nos deixou um comissionamento: ide por toda a terra e pregai o Evangelho. O Senhor deixou a nós, a todas as nações, Senhor Jesus, em toda a terra habitada. Nós, irmãos, precisamos cumprir o propósito do Senhor.
Nós somos chamados, fomos escolhidos para ir e dar frutos. E que o fruto permaneça. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então essa última hora, ela equivale às 12 horas. Ela equivale a todo o dia de trabalho. A complementação do dia de trabalho. Por isso é que o Senhor, quando tratou o salário, ele tratou com todos igualmente a 1 denário. Porque a todos cabe a recompensa. Esse 1 denário é a recompensa que o Senhor estará dando, né? O trabalhador, ele é digno do seu salário. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então hoje nós temos o quê? Acesso à Bíblia. Nós entramos no smartphone aí, num site, nós temos acesso à Bíblia. Bíblia online, não é isso? Nós temos acesso ao alimento diário, a Jornal da Vida, aos livros espirituais, às palavras proféticas, as reuniões funcionam para nós como essa semeadura da palavra profética. Graças ao Senhor. Também temos a estância, a Árvore da Vida, que é um lugar onde o Senhor separou para nos reunir, para congregarmos com toda a igreja em toda a terra. Graças ao Senhor. Temos também a comportagem dinâmica, onde nós temos acesso às pessoas que estão carentes para orar com elas e deixar com elas uma literatura saudável. Senhor Jesus. Temos também o Bucafé, o CEAP, o Expo Livro, que está aí num novo modelo para nós, né? Para alcançar os bairros, a circunvizinhança. Graças ao Senhor. Podemos viver a realidade do corpo de Cristo, suprindo e nutrindo aqueles que vão sendo salvos pelo caminho. Graças ao Senhor. Essa é a nossa oportunidade. E para terminar, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler, Colossenses 3, 12. Senhor Jesus. 3, 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos lá? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, Paulo ele traz para nós aqui, que ainda como eleitos de Deus, santos e amados, nós devemos revestir-nos de ternos afetos, né? Que é as virtudes humanas de Cristo que estão em nós, né? São as entranhas do sentimento de Cristo, né? Ternos afetos de misericórdias. Graças ao Senhor, nós podemos ser úteis ao Senhor, como chamados, mas também como eleitos, como escolhidos por Deus, escolhidos para ir e dar frutos, e o fruto permaneça. Amém.